E gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar o vídeo com o Gemini, sim, ele mesmo. O Gemini, não pago. O de graça, né? É o inicial. A, o- a pobreza foram mais alto. A pobreza foram mais alto. Vai nessa. Não tem isso daqui, mãe. Gente, até agora só eu fiz uma coisa. Eu ia perguntar. Só foi mais três. Então a gente vai começar com a pergunta. Hoje tu vai ser a parada não? Hoje que tu vai ser abrir esse verrão. As abelhas sem ferrão, também conhecidas como meliponíneos, formam um grupo diverso e fascinante de abelhas nativas encontradas em regiões tropicais e subtropicais ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Apesar do nome, elas possuem ferrão, porém ele é atrofiado e não funcional para a defesa. Em vez de ferroar, algumas espécies podem morder ou liberar substâncias irritantes como forma de proteção. Características gerais: ausência de ferrão funcional. A característica mais marcante é a impossibilidade de ferroar como as abelhas apis, africanizadas ou europeias. Diversidade de espécies. Existem centenas de espécies diferentes de abelhas sem ferrão, variando em tamanho, cor, comportamento e tipo de ninho. Ninhos elaborados. Seus ninhos são construídos em ocos de árvores, cavidades no solo, ninhos de cupins ou até mesmo em estruturas urbanas, utilizando cerume, uma mistura de cera e resina. A estrutura interna dos ninhos também varia entre as espécies, com algumas construindo favos horizontais e outras em forma de cachos. Polinizadoras eficientes. São polinizadoras cruciais para a manutenção da biodiversidade e para a produção de alimentos, especialmente em ecossistemas nativos. Estima-se que 1/3 da alimentação humana dependa direta ou indiretamente da polinização realizada por abelhas. Mansas. Em geral, são abelhas bastante mansas, o que facilita o manejo e a criação próximas a residências, inclusive em áreas urbanas, sem a necessidade de equipamentos de proteção ou fumaça. Algumas espécies podem apresentar comportamentos defensivos como beliscar ou grudar cerume. Produção de mel diferenciado. Produzem um mel com características sensoriais únicas, geralmente mais líquido, ácido e com notas florais distintas, dependendo da espécie e da flora local. Este mel é frequentemente valorizado por suas propriedades medicinais e sabor exótico. Outros produtos, além do mel, também produzem cera, própolis e pólen, que podem ser explorados economicamente. Benefícios da criação de abelhas sem ferrão. Meliponicultura. Conservação ambiental. A criação contribui para a preservação das espécies nativas de abelhas e das plantas que dependem delas para a polinização, auxiliando na manutenção da biodiversidade e na reconstituição de florestas tropicais. Polinização de culturas. Podem ser utilizadas para polinizar diversas culturas agrícolas, aumentando a produção e a qualidade dos frutos. Produção de mel de alto valor. O mel de abelha sem ferrão possui um sabor diferenciado e propriedades terapêuticas, alcançando preços mais altos no mercado. Geração de renda. A meliponicultura pode ser uma importante fonte de renda para pequenos produtores e comunidades rurais. Fácil manejo. A ausência de ferrão funcional torna o manejo mais seguro e acessível a diversas pessoas, incluindo crianças, idosos e alérgicos. Lazer e educação ambiental. A observação e o manejo das colônias podem ser atividades de lazer e proporcionar aprendizado sobre a natureza. Alguns exemplos de espécies de abelhas sem ferrão encontradas no Brasil incluem jataí, Tetragonisca angustula, pequena, mansa e muito comum em áreas urbanas. Seu mel é suave e possui propriedades medicinais. Mandaçaia, Melipona quadrifaciata, abelha de porte maior, com listras amarelas no abdômen. Produz um mel saboroso e é bastante criada para fins comerciais. Uruçu, Melipona scutelaris e outras espécies. Diversas espécies com ocorrência em diferentes regiões do Brasil. Produtoras de méis com características distintas. Borá, Tetragona clavipes. Abelha com comportamento defensivo peculiar de se enrolar nos pelos do invasor. Iraí,
Nanotrigona testaceicornis. Pequena abelha que produz um mel com atividade antibacteriana. A criação de abelhas sem ferrão é uma atividade crescente que alia a produção de alimentos e outros produtos naturais com a conservação da biodiversidade, representando uma alternativa sustentável e promissora. Não cheguei, né? Não cheguei. Não vou gostar, não. Vamos continuar aqui, né, gente? Ei, vai ficar fazendo vídeo não. Eu não mandei sua avó fazer aquela porcaria de canal de novo, não. Eu não quero você com canal. Mãe! Eu não quero você com canal. Mandei, sua avó mandar David fazer. Ô, Falei pra não ter mais confusão. Você sabe que eu não quero você com canal. e dele quando o canal quer confusão. O único problema é que pessoas, né, querem confusão através disso. Desculpa aí, gente, esperar, né? Já confusão. Mas vamos nessa. Vamos ir para perguntas mais simples. Não, para de corrigir. Eu sei o que eu tô escrevendo. Eu sei o que eu tô escrevendo. Desceu, amor. Solta isso, Davi. Solta esse meu celular. Eu acho que eu vou. Quero ficar. Não sei se é doença, não sei se é cansaço, não sei se é depressão. Vamos ver aqui, né? As abelhas sem ferrão que geralmente produzem mais mel são as seguintes espécies, com variações dependendo da região e das condições ambientais. Urussu, gênero Melipona. Diversas espécies de urussu são consideradas as mais produtivas entre as abelhas sem ferrão. A urussu verdadeira, Melipona scutelaris, comum no Nordeste, pode produzir em média de 2,5 a 4 litros de mel por colônia por ano, chegando a até 10 litros em épocas favoráveis. Outras espécies de urussu no norte do Brasil, como a jupará, Melipona compressipes manaucensis, e algumas outras, também se destacam pela alta produção, podendo alcançar até 7 litros por colônia anualmente. A tiúba, Melipona fasciculata, encontrada no norte, nordeste e centro-oeste, também é uma excelente produtora, com relatos de colônias que armazenam até 12 litros de mel. Jandaíra, Melipona subnitida, comum no nordeste, é reconhecida por sua boa produção de mel, chegando a cerca de 6 litros por colônia por ano em algumas áreas. Mandaçaia, Melipona quadrifaciata, produz em média de 2 a 3 litros de mel por colônia anualmente, e é uma das espécies mais criadas para a meliponicultura. Mandaguari, Scaptotrigona spp, produz cerca de 1 a 3 litros de mel por colônia por ano, sendo uma boa produtora para o seu tamanho. É importante lembrar que a quantidade de mel produzida por colônia de abelha sem ferrão é geralmente menor do que a produção de uma colmeia de Apis mellifera. No entanto, o mel das abelhas sem ferrão possui um alto valor agregado devido ao seu sabor diferenciado e muitas vezes propriedades medicinais. Gente, eu vou falar aqui os pés rapidinho, que eu silicar os pés, né? Que essa vez adora. Jabutiquipabeira, eu acho, Jabutiquipabeira. Não, tô pronunciando errado.
Jabuticabeira. Bem, algumas espécies aqui gostam do parimanga, mas outras não. Ó, pintanga também é outra boa solução, tanto para ferrão e sem ferrão, e independente da idade. Agora a qualidade agora, né, qualidade da jabuticabeira é que né, é mais fácil acesso e né, é mais fácil acesso. Deixa eu botar aqui. Jabuticabeira é bom em que tiro paz abelhas sem ferrão. Tá aqui para vocês escutarem, né? A jabuticabeira é uma planta muito benéfica para as abelhas sem ferrão em diversos sentidos. 1. Fonte de pólen. As flores da jabuticabeira oferecem uma quantidade significativa de pólen, que é uma fonte essencial de proteína para as abelhas, crucial para o desenvolvimento das larvas e a saúde da colônia. Embora o néctar da jabuticabeira tenha baixa concentração de açúcares, o pólen é um recurso valioso. 2. Atração de diversas espécies. A floração da jabuticabeira atrai diversas espécies de abelhas sem ferrão, como a mandaçaia, Melipona quadrifaciata, jataí, Tetragonisca angustula e outras. Isso contribui para a biodiversidade do meliponário e do entorno. 3. Florada abundante. A jabuticabeira geralmente apresenta floradas massivas, com grande quantidade de flores se abrindo simultaneamente. Isso garante um suprimento abundante de pólen para as abelhas durante o período de floração. 4. Polinização cruzada. Ao visitar as flores da jabuticabeira para coletar pólen, as abelhas sem ferrão realizam a polinização, que é fundamental para a produção de frutos da própria jabuticabeira. Essa relação mutualística é importante para a manutenção da espécie da planta. 5. Recurso em diferentes épocas. Dependendo da espécie de jabuticabeira, há diferentes variedades. Agora deixa quieto. Terminou, desliga isso. Terminou não, desligou sozinho. Eu não quero ouvir isso não, Davi. Ficar ouvindo essa máquina falar não. Então deixa eu longe de você. Davi, o teu almoço tá na mesa. Ah, parou o vídeo. Vou mandar teu pai descer pra dar comida a você. Eu não vou me apertar contigo não. Não. Vai embora comigo. Com épocas de floração distintas, ela pode oferecer recursos para as abelhas em diferentes períodos do ano, contribuindo para a constância do suprimento de alimento. 6. Possível fonte de néctar, em menor quantidade. Embora a concentração de açúcar no néctar da jabuticabeira seja baixa, ainda pode representar uma fonte de carboidratos para as abelhas, especialmente quando outras fontes de néctar são escassas. 7. Coleta de secreções de frutos maduros. Em algumas ocasiões, as abelhas sem ferrão podem ser observadas coletando o suco de jabuticabas maduras que se abrem ou são danificadas. Embora não seja o principal recurso, pode ser uma fonte adicional de açúcares. Em resumo, a jabuticabeira é uma planta valiosa para as abelhas sem ferrão, principalmente como fonte de pólen abundante e por atrair diversas espécies, contribuindo para a saúde e o desenvolvimento das colônias e para a polinização da própria planta. Para o meliponicultor, ter jabuticabeiras por perto ou dentro do meliponário pode ser muito vantajoso. Então esse é o vídeo, né? Fazer o quê?